Acho muito sintomático que a gente tenha uma recuperação por vários autores brasileiros, inclusive, como você mencionou, né, do ensaio, né, no momento em que a gente cada vez mais busca problematizar quem é o sujeito da operação historiográfica, né, quem é esse historiador, né, que é um sujeito de carne e osso, né, que tem corpo, que tem, né, subjetividade, que é um sujeito de desejo. Então, eu acho que essas coisas não estão desconectadas, né? Então, eu acho que esse primeiro talvez seja um ponto interessante para destacar, né? E aí, como você mencionou, vários autores têm trabalhado já o ensaio, o que eu acho que enriquece muito o nosso debate teórico. Em relação ao Eduardo Lourenço, né? E essa coisa que você falou do preço a pagar por fazer uma escrita ensaística é muito interessante, né? Porque eu acho que o ensaio para ele foi uma forma de se libertar das fronteiras, né, que caracterizam o mundo acadêmico, né? Ele tem uma formação em filosofia, depois ele foi para o estudo literário, passou a entender que a filosofia não respondia muitas das questões que ele, na verdade, nem as questões que ele se colocava apenas, mas que a própria filosofia colocava, né? Por exemplo, questões relativas ao tempo, né? Então, ele entendia que, de certa forma, na literatura, talvez ele estivesse mais próximo de multiplicar as respostas para essas questões do que tentar dar uma única resposta, né? Tem uma parte que é muito interessante de uma entrevista dele em que ele fala a questão do tempo é central para ele e ele diz, ora, o tempo, eu, um simples aprendiz de filósofo português, como que eu vou responder a uma questão dessa natureza que o próprio Heidegger não conseguiu responder, né? Ou seja, não dá, a filosofia se coloca perguntas que às vezes são muito além. E aí ele vai se voltar, sobretudo, para Fernando Pessoa, né? Que ele entende como um poeta que lidou com o tempo para poder responder ao tempo, multiplicou-se, né? E construiu múltiplos heterônimos, né? Ou seja, nem multiplicou-se, né? São personagens autônomos, né? Que não se complementam, mas que representam para ele, cada um deles, uma experiência do tempo, uma experiência da morte também, até porque, segundo Eduardo Lourenço, Fernando Pessoa era obcecado pela morte, né? Pelo tempo e pela morte, né? Agora, para fechar aí, pegando a sua questão, né, em relação. Eu acho que sim, né? Eu acho que, de certa forma, é interessante pensar o quanto nós estamos nos experimentando quando nós escrevemos, né? Essa última frase que você destacou, ela casa muito com uma ideia que aparece em alguns textos do Michel de Certeau, que eu acho particularmente interessante, que é a ideia aquilo que ele chama de uma diferença inovadora, né? Olhar para o passado buscando uma diferença inovadora, ou seja, percebendo que tem determinadas dimensões do passado que para a gente são inacessíveis, né? O passado, em certa medida, é opaco para a gente, né? Ele pensava isso em relação aos estudos dele da mística, por exemplo, mas é justamente aí onde o passado é mais opaco e mais diferente que ele acaba fazendo com que nós tenhamos que nos alterar, nos modificarmos, né? A gente nunca sai da mesma forma dessa experiência, né? Então, de uma certa forma, a experiência da escrita, ela, justamente quando a gente lida, né, com autores como Eduardo Lourenço, Michel de Certeau, mas poderíamos pensar em outros estudos, né? A ideia é que a gente não saia dali da mesma forma, né? A gente vai explorando alguns limites das nossas concepções, das nossas formas de compreender o mundo, não achando que a gente vai com isso conseguir fazer uma interpretação em que a gente consiga controlar completamente a linguagem. O meu texto vai ser também ter passado por muitos não ditos e silenciamentos que eu mesmo não consegui perceber, mas, de certa forma, eu estou ali experimentando, em alguma medida, uma série de concepções minhas e saio da produção desse livro, certamente, com visões diferentes de alguns aspectos que eu pensava em relação à história. Então, acho que, desse ponto de vista, sim, eu penso que a escrita ela vai ser tão mais interessante quanto ela seja uma experimentação para alteração do próprio sujeito que escreve, não exatamente do sujeito que escreve, né, mas do modo como ele se constitui como sujeito, mais diretamente, né? Ou seja, até mesmo multiplicando-se como sujeito, talvez, né, para a gente não sair dessa ideia do sujeito como um sujeito uno, né? Talvez a gente possa pensar, a própria psicanálise pensa o sujeito a partir de uma clivagem do sujeito, não? O sujeito não é unitário, né? Então, a experiência da escrita ela também permite a gente se multiplicar, né? E nesse sentido, talvez a gente consiga ter uma visão talvez mais rica um pouco da história, né? Nesse sentido, ou pelo menos autocentrada, né? O que já é muito, né? Menos narcísica, menos autocentrada, né?
talvez mais atenta para os limites, nossos próprios limites, né? Que eu acho que isso é um dos maiores desafios, né, que eu acho que a história traz para a gente, né? Repensar. Por isso que eu falava no começo, para pensar os limites da própria história, né? Acho que a história tem que repensar os seus limites, né? Sem perder o potencial crítico, né? Esse é o grande desafio, né? Então, acho que é um pouco por aí, eu veria um pouco nesse sentido. Gosto muito dessa ideia da diferença inovadora do Michel de Certeau, né? Acho que ela traz para a gente uma ideia de pensar o quanto nós sempre estamos nos modificando ao produzir história e o quanto há uma dimensão na nossa experiência da história de investigador, né, que aponta para uma dimensão opaca da experiência com a qual estamos lidando, seja do passado, seja lá, né, falando de outras culturas, né, enfim, né, o historiador lida com o outro fundamentalmente, né? Então, acho que eu iria um pouco por aí. Mas essa frase do Sertão é fantástica, né? Que eu usei para finalizar o livro. Acho que diz muito, né, para a gente. Né? Acho ela realmente muito interessante.